Olá, sejam bem-vindos ao Papo Saúde de hoje. E no programa vamos falar sobre o uso racional de medicamentos. E quem vai bater um papo com a gente sobre isso é a farmacêutica da Prefeitura de Fortaleza, Nívia Tavares, que é coordenadora de assistência farmacêutica do município. Bem-vinda, Nívia. Obrigada pelo convite. Pronto, eu queria começar falando o que é considerado o uso racional de medicamentos. Bom, o uso racional de medicamentos, ele é um conceito, né, pela Organização Mundial de Saúde desde a década de 70 e ele significa você ter acesso para que o paciente ele tenha acesso aos medicamentos que ele necessita no tempo correto, pela dose correta e que faça com um preço acessível. Então, significa isso, você ter que o tratamento ele seja ofertado da forma correta para aquele paciente que necessita daquele tratamento pelo tempo, pela quantidade correta do medicamento que ele necessita. Tem alguma coisa com a questão da automedicação? Eu tenho dor de cabeça, tomo um comprimidinho tal, tomo um chazinho tal. Isso também é considerado? Sim, porque quando a gente fala da questão da necessidade, que é o primeiro ponto do uso racional, então a gente tem que avaliar isso, né? É necessário fazer realmente a utilização do medicamento? E aí tem uma utilização que é uma automedicação, digamos assim, autorresponsável, que tem uma responsabilidade que você está, um sintoma que você já sabe, você faz utilização daquele medicamento. E tem algumas outras automedicações que não são responsáveis, porque são aquela utilização daquele medicamento que muitas vezes você começa a fazer uso do medicamento sem necessariamente saber se aquele medicamento ele vai servir para aquela determinada situação, o que acaba mascarando alguns problemas mais sérios de saúde ou então alguns sintomas que são sintomas graves e a pessoa não trata, só vai tomando aquele medicamento, passa aquele sintoma, né? E aquele sintoma era um alerta importante para uma coisa mais séria, por exemplo. Então, daí a importância que somente o médico pode prescrever e dizer que medicação você tomar, como tomar, onde tomar. Isso, né? A gente tem os profissionais da saúde, o médico, fazendo o processo da prescrição. O uso do medicamento ele é uma questão compartilhada com os profissionais. O médico que faz a prescrição, o dentista também que prescreve, a enfermagem que faz essa administração do medicamento e o farmacêutico que está lá na hora da dispensação, da entrega do medicamento para o paciente, que tem também nesse final da cadeia essa responsabilidade de orientar esse paciente sobre o uso desse medicamento. O uso, onde é que esse paciente ele vai armazenar o medicamento, por quanto tempo que ele tem que tomar, até mesmo para saber se esse paciente ele sabe para que ele está tomando aquele medicamento. Então, dá toda essa orientação para aquele usuário do medicamento, para que ele faça o uso daquele medicamento da melhor forma possível. Nive, quais as consequências do uso não racional de medicamentos? Bom, eu falei já, né, da questão de você mascarar algumas doenças, que podem ser doenças com sintomas de algumas doenças graves que você pode mascarar. O outro problema são alguns efeitos indesejados que podem acontecer com a utilização desse medicamento. Popularmente, as pessoas falam das reações, né, reações alérgicas. A gente tem percebido, inclusive, que tem aumentado o número de pessoas que dizem ter reações a medicamentos, provavelmente, talvez, relacionado com essa superexposição que a gente tem hoje a medicamentos. Então, são algumas das questões, fora, se a gente falar especificamente de antibiótico, a gente estava numa campanha na semana passada que falava sobre essa questão da necessidade de que a gente utilize os antibióticos de uma forma mais correta, mais racional. A gente tem aí os micro-organismos resistentes, as bactérias que podem ficar resistentes a esses medicamentos, aos antibióticos, e que a gente não tem mundialmente falando, a gente tem uma certa carência hoje de produção de novos antibióticos. Então, existe essa preocupação mundial muito grande quando se trata de micro-organismos. A gente está em 2 anos aí, né, passando por um processo de pandemia, então muito de perto conhecendo como é que são essa questão da evolução desse micro-organismo. Então, isso é uma preocupação mundial e é outra consequência grave que a gente tem relacionado à questão do uso incorreto de medicamentos. Os antibióticos têm assim, uma preocupação a mais por conta de infecções, por conta
Por conta realmente do problema de mascarar, porque assim, muita gente começa a tomar um antibiótico, aí ele ficou bom, e aí já para, não termina aquele tratamento que é de 14, 7 dias, de acordo com como o médico prescrever? Isso. O problema do antibiótico, né, a gente tem dois grandes problemas. O primeiro problema é você usar o antibiótico para uma situação que não é necessária fazer uso de antibiótico. Então, por exemplo, o paciente ele está com uma gripe forte e aí, de repente, ele vai quer tomar um antibiótico. Ou então, outro problema é esse que você falou de não completar o tratamento. Por que a gente, quando o médico vai prescrever, ele prescreve 7, 14, 21 dias? Porque esses dias, eles não são aleatórios, eles estão relacionados com um ciclo de reprodução daquele micro-organismo e o tempo que ele passa, os 7, os 14 ou os 21 dias, é para que você tenha certeza que aquele medicamento que você tomou, ele vai realmente matar todos aqueles micro-organismos que estão causando aquela infecção. Se você, de repente, faz utilização desses antibióticos de uma forma incorreta, ou se você já expôs o seu organismo àquele antibiótico, ou aquela bactéria já se expôs tanto àquele antibiótico, o que acontece? Ele vai ficar resistente, ou seja, ele não vai mais morrer com aquele antibiótico. E aí você vai precisar de um antibiótico mais forte. E aí chega naquilo que eu acabei de falar, vai chegar um momento, e nós já estamos nesse momento, nós temos hoje já casos de bactérias super resistentes, que são justamente aqueles micro-organismos, aquelas bactérias que já foram expostas tantas vezes aos antibióticos que nós temos hoje disponíveis, que elas não respondem, ou seja, aquele antibiótico ele não funciona mais com aquela bactéria. Está alimentando a bactéria, né? Né? Na realidade está criando outros mecanismos que a gente chama de resistência para aquela bactéria. Nívia, o que é que a prefeitura tem feito para coibir essa prática? Bom, dentro do Sistema Único de Saúde, né, na nossa rede no município, a gente tem a nossa distribuição de medicamentos, primeiro ela é feita toda dentro de uma assistência, ou seja, o paciente ele vai na unidade de saúde, ele tem que passar pelo prescritor, pelo médico, né, pela equipe de saúde da família, médico, a enfermeira, quando precisa do dentista. E aí essa prescrição, na realidade, ele já sai com uma prescrição profissional. Então, quando a gente trata sobre essa distribuição ou esse uso irracional dentro da rede de saúde, a gente, pelo menos quando se fala da distribuição, essa distribuição ela é feita somente por meio da prescrição. Então, esse já é um fator que a gente consegue, pelo menos, garantir que aquela pessoa, que aquele usuário, ele foi antes num médico ou num profissional de saúde que fez aquela prescrição daquele medicamento. Contudo, a gente sabe que a gente hoje, mundialmente falando, a gente tem um grande apelo social pela utilização de medicamento. Para diversas coisas e por diversos motivos. Então, a gente também acontece muito da gente ter medicamentos que, embora a gente tenha lá a prescrição para que aquele medicamento seja distribuído, muitas vezes aquele uso daquele medicamento, ele não se justifica pela doença daquele paciente. Então, eu vou tomar um medicamento tal, porque é um exemplo que eu posso colocar assim, né? Tem um medicamento como o omeprazol, por exemplo, ele é um medicamento que ele é muito utilizado, mas se a gente for avaliar os motivos da utilização do medicamento e eu for olhar qual é a indicação realmente na bula daquele medicamento, eu vou verificar que muitas vezes aquele uso que está sendo feito, ele não é aquele uso que deveria ser feito. O período de tempo, eu não posso passar 15 anos, 20 anos usando o medicamento, se o medicamento ele foi pensado para eu usar um determinado período, eu teria que parar, até porque isso vai trazendo consequências para a saúde daquela pessoa. É comum os postos de saúde receberem pessoas com algum problema de saúde em decorrência desse uso irracional de medicamentos? Bom, esse hoje é um problema que a gente tem, não só dentro do nosso sistema de saúde aqui no município, mas de forma geral no Brasil. A gente tem uma dificuldade hoje grande de conseguir identificar essas informações de efeitos indesejáveis de medicamentos que acabaram por levar esse paciente para um atendimento médico em decorrência disso. A gente computado, né, com dados, com informações, a gente não tem, porque a gente tem mesmo a dificuldade disso. Mas
Em outros países, quando a gente avalia em outros países como os Estados Unidos, por exemplo, que já tem um controle maior sobre isso, ele estima que 10% das pessoas que têm assistência médica e que fazem uso de medicamento, eles voltam para uma segunda assistência médica por conta de algum problema relacionado ao uso de medicamento, algum efeito indesejável que está relacionado com aquela utilização do medicamento. De acordo com a ONU, eu estava dando uma lida sobre isso, por ano, no mundo todo, cerca de 700 mil pessoas morrem em consequência desse uso irracional de medicamentos. Isso, e aí às vezes, né, é difícil, como a gente não tem esse acompanhamento de uma forma mais rigorosa, então é difícil a gente às vezes até identificar que realmente foi devido ao uso do medicamento. Eu cheguei até a falar já aqui que a gente tem notado muitos relatos de pessoas que dizem, fulano tem alergia, eu tenho alergia a medicamento. Então, você vai descobrindo essa alergia ao medicamento quando você é exposto ao medicamento. E às vezes essa exposição, ela acaba muitas vezes por ser uma exposição fatal. E aí é muito importante, né, orientar as pessoas, vocês que estão aí em casa, que tenham esse cuidado na hora da utilização desse medicamento, até porque muitos medicamentos, eles são combinados de vários outros medicamentos. Então, eu tenho alergia à dipirona. Não, mas eu vou tomar medicamento tal. Então, às vezes, esse medicamento que você vai tomar, ele tem dipirona na composição dele, e você nem sabe, você se expõe ao medicamento, e aí pode acabar tendo uma reação anafilática, né? Tendo um problema mais sério com aquela utilização do medicamento por conta disso. Mais uma vez, reforçando que só o médico realmente tem que dizer que medicamento você deve tomar, né? E quando. Isso. O Papo Saúde faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Papo Saúde de volta, hoje falando sobre o uso racional de medicamentos. E o bate-papo hoje é com a coordenadora de assistência farmacêutica da Prefeitura de Fortaleza, Nívia Tavares. Nívia, uma maneira que a Prefeitura tem para coibir essa prática aí do uso irracional de medicamentos é distribuindo os próprios medicamentos, né? Como é que acontece essa distribuição? Que medicamentos são esses? Bom, a gente tem no Brasil, dentro do Sistema Único de Saúde, como lá na Constituição, na lei do SUS, né? Essa questão da obrigação da distribuição gratuita de medicamentos. A gente tem uma lista de medicamentos, essa lista ela é inicialmente uma lista do Ministério da Saúde, uma relação do Ministério da Saúde, que esses medicamentos selecionados para constarem nessa lista passam por um processo de avaliação, para avaliar tanto a segurança do medicamento quanto a eficácia desse medicamento, e os estados e municípios fazem depois a sua seleção de medicamentos para suas listas próprias a partir disso. Então, o município de Fortaleza hoje, ele tem 81 itens que nós chamamos como itens prioritários, que são aqueles medicamentos baseados principalmente na epidemiologia, ou seja, nas principais doenças que nós temos no município para tratar essas doenças principais. E nós distribuímos esses 81 medicamentos nas 116 unidades de atenção primária à saúde que possuem farmácias. Fora esses medicamentos, a gente também tem a distribuição de um outro elenco de medicamentos, né? Tanto o elenco da saúde mental, quanto um elenco que a gente chama de elenco complementar. Mas todos esses medicamentos são medicamentos que passam por esse processo de avaliação realmente de segurança, de eficácia. Tem que ter a prescrição da unidade de saúde ou uma prescrição de uma unidade conveniada ao Sistema Único de Saúde do município de Fortaleza, para que você tenha acesso ao medicamento. Eu me consultei no Hospital Geral e aí eu posso pegar tal medicamento que eu sei que tem lá na unidade de saúde? Pode. É sempre importante lembrar para quem está assistindo a gente que essas 116 unidades de saúde, você pode procurar essa unidade que é mais próxima da sua residência para poder fazer a retirada desse medicamento que está lá disponível e que a gente faz esse processo todo de distribuição. Tem também nos terminais de ônibus, né? Como é que funciona a distribuição nos terminais? Isso. Aí os terminais são uma outra estratégia que foi adotada pela Prefeitura desde 2017. Nós temos 7 centrais de distribuição de medicamentos. Essas centrais, elas funcionam como um backup da nossa rede de distribuição, ou seja,
Caso a gente tenha algum problema de logística, ou seja, o medicamento não conseguiu chegar lá e faltou o medicamento na farmácia. Como é que faz o usuário? O que é que o usuário vai fazer? Principalmente se for um medicamento de uso contínuo, que aquela pessoa precisa tomar todo dia. Então, nesse caso específico, lá na unidade, esse usuário ele pode optar por receber esse medicamento, por aguardar 72 horas, que é o nosso prazo para reposição de estoque, ou então ele pode ir na unidade lá dos terminais, nas centrais dos terminais, para ir buscar esse medicamento. Se ele preferir, se ele não, eu quero ir buscar na central, é feito lá na unidade de saúde uma reserva para ele, que funciona, vale 48 horas. Ele pode ir lá nas centrais, nos terminais, para tirar esse medicamento. O nosso horário, inclusive, de funcionamento nas centrais, ele mudou. Nós temos o horário hoje que ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 17 horas. E a novidade é que a gente agora também está funcionando com as centrais nos sábados, de 8 horas até o meio-dia. E lembrando, só pode ir para fazer essa retirada se você foi na unidade de saúde, lá na unidade de saúde não tinha um medicamento e você fez a reserva. E isso é feito para que a gente não perca esse paciente da atenção primária à saúde, que é onde ele tem que ficar e ser acompanhado pela equipe de saúde daquele território. Ou seja, para ir para o terminal tem que ter um encaminhamento, não pode só pegar o ônibus e ir no terminal que não dá certo, né? Exato. Outra prática que tem ajudado também é a questão da farmácia viva, né? O que é a farmácia viva e como é que funciona? Bom, a gente fez agora, nesse mês de novembro, né? A gente fez 30 anos do programa Farmácia Viva no município de Fortaleza. E o programa Farmácia Viva ele é um programa idealizado inicialmente pelo professor Francisco de Abreu Matos, lá da UFC, e que implantou em 91 esse programa, onde ele, a partir do conhecimento popular e do conhecimento científico, ele traz um conjunto de plantas medicinais certificadas, tanto botanicamente quanto certificada em relação à efetividade dessa planta medicinal. E a partir daí a gente vai trabalhando em três, digamos assim, em três equipamentos diferentes a farmácia viva, em três modelos diferentes de farmácia viva. A gente tem a farmácia viva tipo 1, que é aquela farmácia viva que é da unidade de saúde, que aí eu tenho um horto de plantas medicinais, então essas plantas certificadas, elas são plantadas lá, a população tem acesso a essa planta in natura, para ela poder fazer algumas preparações caseiras, o chazinho que a gente, né, que é acostumado a tomar, ou um lambedor, ou alguma outra preparação caseira. Tem a farmácia viva, que é a farmácia viva tipo 2, que nós não temos no município de Fortaleza, que é uma farmácia viva que ela é intermediária, e temos a farmácia viva tipo 3, que a gente tem no município de Fortaleza, na nossa oficina farmacêutica Lúcia Gurgel, que é uma parceria inclusive com a Universidade de Fortaleza, e essa farmácia viva tipo 3, ela produz medicamentos fitoterápicos. Então, nessa farmácia, a gente pega aquela planta que nós temos lá no nosso horto municipal, pega a planta, a partir daquela planta eu vou fazer uma preparação, eu vou produzir um medicamento a partir daquela planta, que aí é um medicamento fitoterápico, e aí a gente distribui para a rede esse medicamento, né? Então a gente tem hoje o xarope de chambá, xarope de guaco, a tintura de alecrim-pimenta, sabonete de alecrim-pimenta, pomada de confrei, são alguns dos produtos fitoterápicos que nós produzimos hoje na nossa oficina farmacêutica. Bacana. E como tem acesso a esses medicamentos fitoterápicos? Tem que ser via posto, via médico também? Isso, tem que ser na unidade de saúde. A gente hoje está num processo de revitalização inclusive dessa produção de medicamentos fitoterápicos, né? A gente tem alguns problemas, inclusive nesses 2 últimos anos, né? A gente teve uma redução na nossa produção, mas esses medicamentos, quando distribuídos, o acesso a esses medicamentos, eles são feitos pela unidade de saúde, com prescrição, até porque é importante lembrar que medicamento fitoterápico também é um medicamento. Não é feito de planta, então não tem tanto problema. Tem, porque sendo medicamento, ele tem a gente sempre tem que esperar que esse medicamento ele vai ter um efeito positivo, benéfico,
para a nossa saúde, tratar aquela doença, mas que esse medicamento, se ele for utilizado de uma forma incorreta, se esse medicamento não for utilizado de acordo com aquelas orientações para que ele foi feito, ele também vai causar efeitos indesejáveis. Isso a gente está falando daquela farmácia tipo 3, né? E daquela Isso. tipo 1, que é uma plantinha para fazer um chá, como é que funciona? Pronto, como que funciona? Nós temos hoje, nós passamos, assim, tivemos um tempo que nós estávamos com 33 unidades em Fortaleza, que nós tínhamos a farmácia Viva tipo 1, né? Tínhamos o horto lá. Muito no processo participativo, onde a Secretaria Municipal de Saúde fazia o fomento com aquela comunidade local, daquele território da unidade de saúde, para que a comunidade mesmo se mobilizasse para poder fazer a construção dos canteiros, a plantação e essa manutenção. E aí a própria comunidade, ela tomava de conta, né, da manutenção. Com esses períodos que a gente teve, isso foi em 2019, nós estávamos com essas 33 unidades, então 2020, 2021, logo, com todas as questões que nós tivemos de pandemia, a gente teve uma diminuição em relação a essas unidades, muito por questões de manutenção mesmo, né? Porque a gente está falando de uma planta, então a planta ela precisa ser cuidada, ela precisa de água, ela precisa de adubo, se a gente não cuida, essa planta ela vai morrer. Então, a gente agora está nesse processo de revitalização não só da produção de fitoterápicos, mas também dessas nossas unidades de farmácia viva. Inclusive, recentemente, uma unidade da gente, que é a Larico Leite, a UAPS Larico Leite, ela fez a implantação do seu horto lá, a unidade que é a Gotardo Peixoto, que também tem lá os profissionais de saúde, que são muito importantes nesse processo. Então, tem um agente comunitário de saúde lá, que ele é responsável pelo horto, cuida lá dessa manutenção do horto junto com o pessoal da comunidade, da unidade de saúde. Então, essas experiências, elas são experiências, assim, bem exitosas e são experiências sempre que conseguem juntar e congregar muito aquela população daquele território, porque todo mundo tem esse apelo e esse carinho muito especial com as plantas. Então, qual a importância da gente apostar na fitoterapia? Bom, acho que a importância da gente apostar na fitoterapia é pensar que a gente vai ter acesso. Primeiro é a questão do acesso, né? É você ter acesso a uma planta medicinal que você sabe que tem uma comprovação científica, que você pode utilizar e que pode amenizar aqueles sintomas sem você se expor, por exemplo, a um medicamento que a gente chama de alopático, que é aquele medicamento lá da farmácia. Então, ao invés de tomar um omeprazol, toma uma tintura de malva santa, toma um chazinho de malva santa, porque ele tem os efeitos indesejáveis das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos, eles são efeitos bem menores, porque são medicamentos mais seguros, né? Então, é uma das questões que a gente aposta. E apostar também nessa questão que a gente trabalha muito na saúde, do conhecimento popular. De como é que eu posso usar esse conhecimento popular para o autocuidado na saúde, para que as pessoas elas possam ter esse autocuidado. Nívia, o espaço aí está aberto para as suas considerações finais. Primeiro gostaria de agradecer e gostaria de deixar então aqui essa mensagem para vocês em relação ao uso correto de medicamentos, uso racional de medicamentos, de que da responsabilidade, da atenção que a gente tem que ter em relação à informação. A gente passou por esse período com muitas informações desencontradas, desinformações sobre a questão do uso do medicamento. É importante sempre consultar um profissional de saúde, né, por força de lei. Hoje em todas as farmácias comerciais a gente tem, por exemplo, um profissional farmacêutico que você pode se orientar antes de você comprar o medicamento. Nas nossas unidades de atenção primária à saúde, nós temos os profissionais da equipe de saúde da família. Algumas das nossas unidades também temos o farmacêutico lá fazendo a farmácia clínica, que pode lhe orientar melhor como é que você faz o uso daquele medicamento, tirar suas dúvidas sobre o uso do medicamento, para que a gente possa realmente usar esse produto que é tão importante, tão essencial, da melhor forma possível. Tá ótimo, dado o recado. Muito obrigada pela participação, viu? Nada. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.